Eu sou o Capitão Astúcio. Volta. O processo de fazer esse longa está sendo muito legal para mim, muito novo, porque eu estou acostumado a fazer as produções com uma equipe menor e onde eu faço roteiro, dirijo, edito, corro, faço de tudo, vou lá, se brincar até maqueio o personagem, né? Essa coisa mais se virando, né? E sem contar tanto com os outros. Tem uma equipe inteira que está pensando em tudo, então eu posso me focar mais em dirigir e cada dia é um dia, chega no começo do dia eu vou descobrir, hoje a gente vai fazer uma visita técnica. Então tá, então vamos. É uma coisa meio assim que eu sei o que vai ter na semana, mas eu não estou pensando daqui a uma semana como eu faço normalmente nas outras filmagens que eu faço. Don Quixote foi a inspiração para o Capitão Astúcia. A ideia veio quando eu estava lendo o livro. Quando você está lendo, você começa a perceber que algumas referências ali estão te passando. É a mesma coisa quando a gente lê um texto que foi escrito por um estrangeiro e depois traduzido, alguma coisa você está perdendo no meio do caminho aí, ou está sendo recriado pelo tradutor. Quando eu estava lendo Don Quixote, ele fala muito de umas histórias de cavalaria. E aí eu conhecia os personagens do Rei Arthur, quando ele falava de um ou outro, mas não conhecia vários dos outros cavaleiros que ele falava. E eu comecei a ir atrás desses outros textos, mas hoje em dia o Don Quixote talvez não seja compreendido do mesmo jeito que ele foi compreendido na época. Para as pessoas entenderem como era o Don Quixote, tinha que ser com os heróis atuais. Aí me deu esse lampejo de, cara, os heróis atuais são os super-heróis. E eu cresci lendo muita revistinha em quadrinho. Eu herdei de uns vizinhos que a mãe ameaçou botar fogo na coleção de quadrinhos lá do irmão mais velho do meu amigo. Um tanto de revistinha que eu não conseguia nem carregar para minha casa, que eu tive que subir a ladeira com um monte de saco de compra, cheio de revista em quadrinho. Cheguei em casa, comecei a empilhar e foi um dos dias mais felizes da minha vida esse, que eu tive que subir a ladeira com um monte de saco de compra, cheio de revista em quadrinho. Cheguei em casa, comecei a empilhar. Tinha muita revistinha dos X-Men, os heróis que eu mais gostava na época, porque, claro que eu sabia que é uma fantasia, mas toda fantasia mexe com a gente de algum jeito, né? Queira ou não, a gente acredita um pouquinho naquilo que a gente tá vendo, de alguma forma subliminar ali, a gente acaba acreditando um pouquinho. Na época eu tinha lançado A Gruta, que é um filme interativo, fez bastante sucesso e tava querendo fazer um longa-metragem. Falei, cara, eu preciso fazer então um Don Quixote de super-herói, que era ele e o assistente, era um quadrinista já, letreirista de gibi. Essa história do letreirista me veio, acho que o Ziraldo, já foi letreirista de gibi estrangeiro, e ele contava que nosso idioma ele é muito mais rebuscado e as palavras são maiores do que o inglês, então ele tinha que às vezes recriar algumas falas, e eu entendi que ele às vezes inventava um pouquinho e ele dava uma recriada ali para tentar melhorar. Eu achava que você escrevia as histórias, mas então você só traduzia as letras para o português, é isso? Só? Eu desenhava cada letrinha daquela. Cheguei a fazer 3 revistas por semana. E olha, eu não sabia nem para que lado ia inglês. É sério? Eu só vim aprender inglês tempos depois. Caraca, então ao invés de traduzir, você inventava isso? Mais ou menos. Inventava ali e fazia sentido. Pronto. E o que os gringos acharam quando descobriram que você fazia isso? Gringo lá sabe ler português, gringo quer nem saber disso. Eles queriam pressa, eu entregava. E eu adorava fazer aquele trabalho. Tocar piano é um trabalho bem mais fácil se for comparar com a maioria do povo, né? Se bem que eu preferia estar velho e ter deixado tudo isso pra trás já. Mas é como você disse, né? Essa coisa do pianino me persegue. É isso aí. E essa daqui você já leu, né? Eu não lembro, eu era muito pequeno, né?
Essa é a história de um jovem cientista brilhante que desde garoto já tinha um lugar reservado no topo do mundo. Mas ele não conseguiu chegar. O roteiro me encantou muito porque acho que o Pipo e o Eduardo conseguem sair do lugar que poderia vir a ter de uma relação familiar, né? Que o roteiro fala disso, fala da relação familiar de pai, filho e avô e neto. É isso que você tá! Olha, olha só, eles estão vindo aí, tá? Eles vão levar você pro hospital. E eu acho que o roteiro consegue dar uma dimensão muito ímpar para isso, por fazer uma analogia com a história dos quadrinhos. Isso para mim foi uma felicidade muito grande. E de cara eu já tive essa percepção. Eu acho que a estrutura dramatúrgica do roteiro, ela me interessou de cara. O que você tá fazendo, pai? Seu avô tá doente, ele precisa de tratamento. Não, olha só, pai, você não tá pensando em nada, pai. Vamos parar! Eu sei exatamente o que você quer. E o roteiro, ele é uma mistura, né? Assim, a gente tem essa parte de aventura e comédia, mas também tem uma parte bonita de uma história em família. Mas eu gostava de ficar até mais tarde vendo TV com você. E no final da leitura de roteiro, eu vi que tinha muita gente emocionada, assim. Muita gente gosta da história tocante. Então, a empolgação tá grande agora na reta final. Cada locação teve a sua particularidade e nós fomos bastante felizes com relação a todas as locações aqui de Brasília. Tanto quanto foram dentro das casas das pessoas, fomos muito bem acolhidos. As famílias, elas não saíram das casas, isso foi uma particularidade também, que assim, tivemos 2 casas, que foram 2 locações bem importantes do filme, uma da Fundação Laços e outra que era a casa do Rogério, que foram casas de famílias daqui de Brasília, que mesmo a gente filmando lá, eles continuaram dentro da casa. Falta 22 minutos para Super Lua. Não, aqui é cheio de árvore. Para ver a lua mesmo, só lá no alto do Mirante. Terminamos as gravações nessas casas, assim, um clima super bem. Até, pode dizer, continuamos amigos das famílias, entendeu? Que a gente conseguiu gravar dentro das casas. Então, esse set é um cenário que a gente chama de Fundação Laços. É uma casa que abriga idosos, né, e pessoas que muitas vezes têm uma família morando em outros lugares, mas essas pessoas acabam ficando mais bem cuidadas, né, nesse local, eles têm atividades e tal. E aí a gente entra num espaço desse e a gente tem que transformar ele para o que a gente precisa para fazer o filme, né, dentro das cenas que a gente precisa, e também na questão estética, na paleta de cores, que a gente vai modificando em cima do que tem aqui, o que a gente pode eventualmente aproveitar, uma coisa ou outra, e a gente coloca um material nosso dentro dessa casa que compõe mais com a história do filme. Então essas transformações a gente acaba fazendo para beneficiar esse aspecto estético do nosso filme. Esse palco aqui foi o primeiro palco que eu subi há 25 anos atrás. Eu tinha acabado de perder minha mãe e eu subi nesse palco aqui pela primeira vez para fazer um curso com uma professora chamada Cristiana Ferreira. E voltar 25 anos depois para fazer o lançamento de um filme que eu sou protagonista e poder dividir com a cidade um pouquinho das conquistas que começou aqui. Pô, isso é significativo demais. Isso é bonito, Vocês sabem como é importante um momento desse para um ator. Nós, atores, nós temos uma vida muito cheia de altos e baixos. Muito mais baixos do que altos.
Para mim foi uma experiência incrível. Eu já tenho uma rama de filme na minha vida, mas esse é um dos grandes filmes da minha carreira. E ter conhecido todas essas pessoas que eu não conhecia anteriormente, foi para mim um prazer muito grande. Continuamos até hoje amigos íntimos e muito demais. Adoro o Paulinho, adoro o Castilho, adoro o Eduardo, toda essa equipe maravilhosa que nos acompanhou. E muito obrigado, quero que vocês assistam o filme e botem fé que é lindíssimo. Muito obrigado a todos. Que todos e todas sintam-se abraçados. Ficamos muito felizes em tê-los aqui nessa ocasião. Agradecemos às autoridades e a todo o público presente. Ficamos realmente muito felizes. Santiago mudou muito ao longo dos anos aí. Falando em anos, foram mais de 10 anos, ou 15 anos na verdade, desde essa ideia até o filme ser gravado, e do filme ser gravado para hoje já passou mais um bocado também. Então esse liderista GB, ele se aventurava pela cidade junto com esse moleque, que para entrar na loucura dele, era um moleque que era stoner, né, doidão, para poder entrar na fantasia. E essa história ela foi enviada para editais e a gente descobriu depois com um parecerista, meu produtor, conversou com um deles. O cara disse que o filme não chegou nem a ser analisado porque as pessoas discutiam se aquilo era um filme, se aquilo era um jogo. O fato dele ser interativo estava travando muito a nossa vida. Então eu falei, cara, eu vou transformar ele num filme linear. E o filme, antes de virar linear, ele chamava Capitão Escarlate, porque muitos heróis antigos tinham esse nome Escarlate, tudo que era vermelho Escarlate. E aí, quando ele virou um filme linear, também veio esse nome do Astúcia, que é um pouquinho inspirado na coisa do Chapolin mesmo, que é uma vontade minha de trazer uma latinidade, de me comunicar com os países aqui da América do Sul, da América Latina, do México aí no caso. A gente que fala português, a gente acaba não interagindo tanto com as produções de lá e com a própria história dos países vizinhos, mas é incrível como a gente se parece e como a gente teve uma história parecida. Então eu queria trazer um pouco disso e me comunicar um pouquinho com esse cinema que eu gosto também, um jeito da gente estreitar os laços, né? Chegaste, vinhas fatigado e triste, triste e fatigado eu vinha. Tinhas a alma de sonho povoada e a alma de sonho povoada eu tinha. E paramos de súbito na estrada da vida. Longos anos, presa a minha e a tua mão. A vista deslumbrada tive da luz que o teu olhar continha. Hoje segues de novo na partida, nem o pranto teus olhos umedece, nem te comove a dor da despedida. E eu, solitária, volto a face e tremo, vendo o teu vulto que desaparece na extrema curva do caminho extremo. Segura! Dulcinea, eu vejo o céu quando te escuto. Sim, eu também, querida. Nosso amor é infinito. Fala baixo, eles estão aí fora. Você me forçou a ser covarde. Esse filme é um grande presente para qualquer ator, porque é um trabalho muito legal, um texto incrível. Bom, se você quiser, eu posso ir no show com você, viu? A gente vai junto. Sério? Sério. Mas olha só, você não vai invadir o palco não, né? É, rapaz. Tem que confiar em mim. Eu confio. Tô brincando. Mas eu tô assim, hiper alegre e satisfeito com o trabalho. Já trabalha com dublê há 5 anos. Tivemos uma pequena preparação para essa cena, já que é um tombo de bicicleta. A gente fez alguns exercícios, alguns testes, alguns treinos, mas é uma cena que não dá muito para prever como que vai ficar. Então a gente já simulou algumas vezes, vamos agora fazer. Eu estou usando aqui uma proteção de peitoral e também com um protetor de coluna cervical. Então, a pancada inicial vai ser de frente. A ideia é essa. Então, para proteger o peitoral. A cena vai ser ladeira abaixo, como o próprio nome já diz. Então, em determinado momento, a gente perde o controle da bike e vai
cair no meio do mato aí. Vamos nessa. Ei! O que foi, vô? O que foi? O que foi? E eu escrevi versões desse roteiro. 2009 foi quando eu estava descobrindo o nome dele, Capitão Escarlate. E aí eu acho que 2016 ou 2017 ele virou Astúcia, foi inscrito em editais, acabou ganhando. E depois de ganhar, teve um processo jurídico que também travou o edital, foram mais uns 4 anos. Foi tipo aquela esperança, vou fazer meu primeiro filme, né? E aí, de repente, uma travada assim. Foi bem triste, ao mesmo tempo foi legal porque nesse meio tempo eu amadureci um bocado, até como profissional. Comecei a pegar um espírito um pouco mais de produtor, porque eu tive que produzir alguns filmes em publicidade. E consegui ganhar um dinheiro legal nessa época também, que me deu uma tranquilidade de poder encarar o Capitão Astúcia depois. De primeira foi aquela terra arrasada, né? Porque para ganhar o Capitão Astúcia eu parei de trabalhar totalmente para poder ganhar esse edital, que minha filha estava para nascer. Quando ela nascesse ia ficar mais difícil ainda, né, de eu me dedicar tanto para um projeto, que eu acabei ganhando. Então, em 2018, a gente foi produzir e nesse meio tempo entre o projeto ser escrito e o filme ser rodado, aí você pensa em pessoas, tanto na equipe técnica quanto no elenco, e a coisa vai mudando e a história também vai mudando. O Santiago, ele já foi um faz-tudo, já foi um cara que tinha um ônibus, ele foi mudando muito, até o momento que eu participei do ICUMAN, que é um laboratório de roteiro que tem aqui na região do Goiás, e a gente teve uma conversa com os consultores e um deles, que era o Alexei, ele perguntou assim, pô, mas quem é o protagonista final desse filme? É o Santiago ou é o Capitão Astúcia? Eu falava, são os dois. Ele falou, tudo bem, mas quem é que está conduzindo a história? É sobre quem, ao final das contas? Alguém tem que estar meio que carregando a transformação do início ao fim. E aí eu pensei, cara, que tinha que ser o Santiago, porque ele é o mais centrado, e se eu puxasse o Capitão Astúcia para ser essa pessoa, ele talvez tivesse que ser um pouco menos livre. Um, dois, três, e vai. O piano aqui assim, ó, no ar, no ar. A tu manda agora. Descobriu agora um menino que ele toca violino, realmente um talento da música e que vai ser o nosso pianininho, nosso Paulo Vergles, quando era criança. E a gente tá pensando em truques, né? Porque no cinema a gente está sempre inventando formas de adaptar. Tá até o cronograma, a gente conseguir fazer as coisas mais rápido e ter um visual mais legal e tal. A gente está sempre inventando. E a gente está aqui tentando descobrir como a gente vai conseguir encaixar essa diária do menino no filme. Minha unha tá muito grande ou tá mais ou menos grande? Eu trabalho muito com criança. Toda vez que a gente trabalha com uma criança ou com um idoso, a gente precisa ter um cuidado muito maior, isso sem sombra de dúvidas. Mas é impressionante a energia do Fernando. Então, assim, é um ator super dedicado, super estudioso, que se alonga, que está sempre presente. Então, moleque em cena. Eles estão fugindo do lar onde o nosso Luiz mora. Acabaram de saber que o Luiz está mal de saúde, momento tenso. E estão começando a encontrar aí uma amizade bonita. Cena bonita. Tive muita dificuldade de fazer o final do Capitão Astúcia, porque as pessoas me diziam, no final ele tem que morrer. Eu falava, não quero ter essa solução. A gente fez bolo de chocolate prestígio, vô. Igual lá da fundação. Você tá afim de alguma coisa? Mas uma hora dessa você vai ter que comer, né, vô? O que foi?
É um remédio, vô? Eu não queria ter uma solução simples e eu acho até preguiçosa. E aí, quando o Santiago virou neto, isso meio que botou uma pressão maior para que o final do Capitão fosse um pouquinho mais dramático. E aí eu comecei a aceitar que ele pudesse ter um fim, que pudesse ser entendido como uma morte. E aí eu finalmente, depois de umas 5 versões, eu consegui chegar nesse final atual, que é libertador. Que ele continua sendo esse personagem livre, ele continua tendo uma vitória no fim, né? Já estava bem próximo da pré-produção. Minha filha estava fazendo a adaptação escolar, estava com 4 anos. Isso também é transformador na sua vida. Entrou no filme de alguma forma. Eu ainda estava trabalhando o roteiro, mas ainda tinha alguns furos e algumas questões que eu não estava conseguindo resolver. E a pré-produção estava muito próxima. Então eu chamei o Eduardo, que é um amigo meu, que também é roteirista, para escrever junto comigo. A gente teve umas 2 conversas. Ele já tinha lido o roteiro desde 2009. Ele conhecia bem o que eu estava procurando, mas ele também trouxe toda a criatividade dele, e ele trouxe muito da comédia que tem no filme, do humor, e eu entreguei o roteiro na mão dele e fui fazer a pré-produção, começar a discutir a arte, reunir com as equipes e até visitar a locação enquanto ele estava lá terminando e burilando o roteiro. E ele terminou o roteiro, estava no comecinho da pré-produção, e aí a gente ficou só revisando, mas ele teve assim mais ou menos um mês que foi ele reescrevendo a primeira metade do filme, onde ele influenciou muito. E também a cena do aeroporto foi muito coisa do Eduardo. Nani, cara, você é o Akira Laser? Kashikoi, né? Não, é que eu conheço uma pessoa que acha que isso aqui não pode ser coincidência, sabe? Kazuo Hanareru, né, Akira-san? Kare wa anata o komasarete imasu ka? Daijoubu desu. Né, watashi no ongaku ga suki desu ka? Começou tudo da gente ler o roteiro, batendo papo com o Pipo sobre o que eles precisam. Aí ele falou, não, a gente vai precisar de 4 músicas pré-produzidas para filmar no set mesmo, que é a cena do Akira, ele tocando uma laser harp. Então era para fazer uma música no estilo Jean-Michel Jarre dos anos 80, que usava muitos synths e paradas. Ele queria tocar a música toda como um laser harp. E criamos também um tema heróico do capitão. É muito importante, né? O tema principal do Capitão, que é um tema orquestral. E aí a gente falou, não, vamos fazer uma mistura de elementos orquestrais, orquestra de verdade que emociona mais. Mas não só por causa das referências que essa decisão veio. A gente assistiu o filme e viu que ele precisava de alguns elementos de emoção e de narrativa mais clássicos e que entravam mais no mundo desses clichês Hollywood e tal, do que o que a gente estava pensando no princípio, né? Ficou um filme diferente que a gente tinha conversado a princípio nessas questões, né? Pelo menos pra trilha, né? O filme, ele foi finalizado todo em Brasília. Quando você está gravando o filme, você tem as urgências que você precisa atender elas. A finalização, às vezes, fica um pouquinho prejudicada porque você acaba usando um pouco desse dinheiro. E a gente ficou com pouca verba para fazer o som do filme depois. A gente tinha a verba da trilha, já tínhamos comprado a música do Raul Seixas, mas a finalização de som ficou meio pendurada e aí estourou a pandemia. E a gente ficou aí uns 2, 3 anos arrumando e tirando coisinha, e eu vou te falar que eu tirei coisa do filme até
antes dele estrear no cinema. Depois de percorrer 2 anos de festivais, ainda estava encontrando e melhorando. É difícil acertar, né, de primeira, e a gente tem que aceitar o que tem, mas também a gente tem que lutar para ficar cada vez melhor. Eu sempre lutei muito. Como minha mãe dizia quando eu editei meu primeiro curta, ela falou que eu ficava bordando aquela colher de pau, como se eu ficasse enfeitando e deixando bonito. Também, assim, quando você escreve, muita coisa que você acredita que vai dar certo, vai ficar ótimo, aí você grava, você descobre que aquilo não estava tão certo, e quando você vai editar, você descobre que até aquilo que você gravou, você vai descobrir o que estava bom e o que não estava, que você achou que estava ótimo, às vezes não é, o outro que você achou mais ou menos foi o bom, não só em takes, como até em ideias e em cenas, e foi um processo muito legal, de muito aprendizado, mas aí a gente terminou de editar o filme, e a gente queria inscrever ele no Festival de Brasília, e também queria o dinheiro para finalizar o som, né? Meu amigo, olha, os super-heróis botaram pra quebrar nos vilões da cidade, mesmo sem saber que eles tinham nada a ver com isso. Mas, olha, quanto tempo se passou aqui, nesse espaço branco, hein? Entre a luta e eles voando pela cidade. Ali, claro, é estúdio e a gente vai colar imagens, né, nas janelas do carro, né, de externas. A gente monta uma traquitana com várias posições e prende a câmera para fazer as imagens. Esse é o ponto de vista da pessoa que está atuando, né? Como ela estivesse dentro do carro, olhando o para fora lá. Aí é o ponto de vista da câmera. Mas, evidentemente, não vai ficar hiperrealista. Mas que eu acho que para esse filme ele funciona, porque o filme, eu tô o tempo inteiro com o diretor, né, com o Pipo, batendo nisso. Aí a gente puxa um pouquinho pro real, aí eu digo assim, mas Pipo, não é o real, tem que ser o real do nosso filme. Por exemplo, essa lua é falsa, né, é uma luz, ela não tem nada de real, mas é a noite que a gente construiu pro filme, e aí eu tenho que respeitar essa noite no filme inteiro. E ao mesmo tempo com referência de quadrinhos, que é uma coisa totalmente fantasiosa, né? E um cientista querendo transformar o lixo em energia líquida. Aí uma noite ele vem trabalhar, quando chega, tinha explodido tudo. Só resta um filetinho de lama borbulhante na pilha de lixo onde antes ficava o laboratório. Para fazer um filme, a gente vai passando por várias fases, né? A gente começou há muitos anos, eu e o Pipo aí, discutindo o roteiro. Esse roteiro teve um monte de tratamento, algumas fases de desenvolvimento que a gente passou, até conseguir realmente, né, transformar a ideia num filme. Aí a gente levantou o orçamento do projeto mesmo para virar um filme e começamos a trabalhar intensamente já há uns 6 meses, assim, tentando formar elenco, preparar um cronograma, tudo mais. Em 2019, a gente arranjou uma distribuidora na esperança que eles pré-licenciassem o filme ou investissem para a gente ter um dinheiro para bancar o som. Resumindo bem, eles não fizeram nada, tentaram alguma coisa, mas não conseguiram nenhum resultado e a gente ficou meio paralisado e eu fui atrás do Mikael, que tem a IP Amarelo, que é uma produtora de áudio de Brasília, e ele vendo a história, ele gostou muito. Nesse encantamento ele topou e falou, cara, vamos então entrar como coprodutor, cobrou bem um valor simbólico. Ao mesmo tempo foi legal porque o Mikael, ele tem um baita estúdio
porque é tipo uma sala de cinema, e foi lindo ver o filme com o melhor som possível naquela sala e poder, junto com ele, trabalhar no detalhe e cuidando, assim, sabe? Sem ser aquela coisa de você, pega um avião, vai lá, vê e volta. Então, sei aqui em Brasília foi ótimo ter essa proximidade. Finalizamos o som com o Mika, inscrevemos o filme em festivais e ele começou a rodar. E aí a gente teve a primeira exibição em Porto Alegre, no Fantaspoa, e foi muito doido, porque era uma sala pequena, com o som estragado, só tinha uma caixa de som. Felizmente o Mikael não foi com a gente, senão ele teria sofrido muito. Mas era um som que tu pensa que é um som, acho que foi estéreo que foi a exibição, mas eu saía de um lado só, então fica bem estranho. E ainda assim as pessoas se emocionaram, então foi caramba, as pessoas viram o filme numa condição bem avessa, um corte que não era o melhor corte ainda, se emocionaram e tal, e foi legal porque lá, muitos festivais o filme exibe uma vez só, e lá foi exibido 2 dias. No primeiro dia a gente conversou com o público, tudo aquilo, no dia seguinte a gente voltou, pouquinho depois da sessão começar, sentamos lá no fundo, e as pessoas não sabiam que a gente estava lá, e ao final as pessoas se emocionaram, batendo palmas e tudo, e a gente descobriu que muita gente que estava lá na sala, ou tinha visto no primeiro dia e estava voltando, ou tinha gente ali que tinha sido indicado, tinha uma menina que tinha trazido os pais para ver. Então assim, o filme realmente se conecta com as pessoas, e foi muito legal ter essa afirmação, e foi uma festa também, porque a gente gravou tudo em 2018 e o filme foi ser exibido pela primeira vez nesse festival no finalzinho de 2022, então tinha 4 anos que a gente não encontrava, né, Fernando, Paulo, Eduardo, eu, assim, ao vivo, para ver o filme ainda e ter essa grande recepção. Foi muito doido, porque o Fernando Teixeira é um Capitão Astúcia, então a gente teve que ficar andando em Porto Alegre com aquele figura, e ele tumultuando e causando, e a gente viveu a vida do Santiago um pouquinho, acompanhar o Fernando ali. E aí depois disso o filme passou em vários festivais, e no final ele foi exibido no exterior também, foi exibido na Itália. Na Itália ele teve uma exibição onde ele foi visto por 2.000 adolescentes, que ele entrou num programa lá onde as crianças assistem, eram crianças de 14 a 18, sei lá, 16, eram tipo pessoal do segundo grau assim, e ele foi o filme mais votado pelas crianças também, foi premiado. E aí teve uma videocall que eu participei, foi muito maneiro conversar com essa molecada, eles fazerem perguntas, e é sempre interessante ver como as pessoas se conectam com esse filme. E é legal porque a gente escreveu ele em vários festivais, ele não entrava em todos os festivais, mas sempre que entrava ele ganhava algum prêmio, especialmente prêmio de público, porque ele não é um filme tão cult assim, né, como os festivais às vezes procuram um filme muito cabeça, que esteja discutindo algum tema muito atual. O nosso, ele discute alguns assuntos, mas ele não é um filme sobre um tema desse, é um filme sobre amor, sobre conexão daqueles dois, sobre amizade, e que também vem com alguns outros temas em volta, como o etarismo, mas ele não é um filme que foi feito para lutar contra o etarismo. E aí tem esse tipo de filme, normalmente tem mais abertura nos festivais. A gente tá na segunda semana já de filmagem, chegando no final da segunda semana de filmagem. A gente tá muito empolgado, assim, o resultado do filme, a coisa toda tá indo muito bom. No ponto de vista da produção, a gente teve esse susto aí, teve uma escassez de combustível essa semana, mas a coisa já tá se resolvendo, a gente segue bem aí. Estamos todo mundo empolgado com o andamento. Agora a gente tá chegando aqui no estádio, a gente montou num saguão aí, no salão que o estádio tem, a gente pegou e montou o nosso aeroporto cenográfico aí, porque a gente foi proibido de filmar lá no aeroporto. Na segunda-feira, pela manhã, recebi um telefonema do aeroporto falando que não ia poder mais acontecer as gravações por conta da greve dos caminhoneiros, e eles não tinham equipe no aeroporto. Aliás, o aeroporto todo estava voltado para poder cuidar dos problemas que a greve estava causando no aeroporto de Brasília. E fizemos nosso aeroporto um aeroporto bem exclusivo do Capitão Astúcia, que atendeu também o que precisava para a gravação. Para construir esse fantástico universo do Capitão Astúcia, a gente trouxe do Rio a Lia Renha, né, que é uma diretora de arte renomada, fez O Auto da Compadecida e outros grandes sucessos aí. Então a gente trouxe ela justamente para criar esse universo fantástico do Capitão Astúcia, né? A gente teve que transformar estádio Mané Garrincha num aeroporto em 2 dias, que o que a gente está vendo aqui é o aeroporto que a gente está fazendo. A direção de arte, assim, todo o visual do filme é uma tradução de um conteúdo, né? Então, pela história e pela condução emocional dela, a arte tem que contar junto, apoiar. E o importante é o seguinte, esse neto,
o Santiago, ele vai se libertar através da loucura do avô, da transgressão do avô. Ele sai desse controle e ele, quando ele se volta para o avô e acompanha, ele se liberta. Ele que queria morrer, ele vai querer viver, e o avô que queria viver vai querer morrer, isto é, por libertação também, porque ele vai para o universo paralelo. Então a arte vai acompanhar toda essa trajetória emocional. A gente vai mudando no figurino, mudando nas cores, entrando com mais efeito, conforme vai entrando o mundo do Capitão Astúcia. Entre a direção de arte e a direção de fotografia tem que estar completamente junto, que um depende do outro. E a gente, nas idas, a decupagem sempre trocou ideia, no set a gente troca, vai sendo junto mesmo o trabalho. A gente acabou faturando 49 prêmios, bastante coisa. Depois desse tempo todo ainda não tínhamos tido nenhum resultado com a distribuidora lá de São Paulo. Muitas vezes a gente não teve nem respostas de alguns players, né? Então eles não conseguiam nem andar para frente. E aí eu decidi que se fosse para fazer desse jeito, melhor fazer a gente mesmo. Depois disso eu fui atrás, consegui um apoio da Lei Paulo Gustavo pra gente fazer um lançamento. E chamei uma galera aqui de Brasília, uma produtora excelente que é a Sâmbia, com um time que ela montou. E o filme passou em 40 cidades do Brasil, e além dessas 40, assim como a gente já fazia durante a época de festival, que não é ficar agarrado com um filme e não deixar ele ser exibido em todo lugar, a gente ofereceu ele para exibições em comunidades, em cineclubes. Então o filme, ao mesmo tempo que estava no cinema aqui na capital, ele estava no interior sendo exibido em um cineclube, numa praça pública. E o filme foi exibido em diversas cidades pequenas e comunidades, teve exibição acessível, exibição também em lares de idosos. A gente falou aí, falado com alguém, vai dar tempo de chegar. Tá? Tô aqui. Do André. Isso, ele falou também, né? Porque a gente não vai. Dizendo que eu sou marido. Seu marido vai ter um bate-papo agora. Vamos falar com o almoço é só meio-dia. Eu gostei muito do filme, eu vi muito filme, eu vejo filme desde pequenininho, esses filmes assim, pequenos, enfim. Isso desde que eu morava na rua Ibituruna, lá na Tijuca. E tinha uma igreja lá que passava filminhos e tal. Eu já fiz filme também, e sou pintor. Tenho anos de trabalho, tenho 87 anos. Comecei com 18 anos, entrei na cultura. O filme me surpreendeu, ele é maravilhoso e o tema que ele usou foi perfeito para nós aqui. Não podia ser melhor. O desempenho de todos foi sensacional. Eu só posso dar meus parabéns para todos. O cinema nacional está melhorando cada vez mais, inclusive está sendo indicado para o Oscar agora, que é mais perfeito. E é para esse caminho que nós estamos indo, cada vez melhor, mostrando que podemos fazer mais do que os outros. Olha, eu acho que nosso povo brasileiro precisava ver esse filme. Ele é de uma profundidade e é um exemplo para todas as famílias que justamente precisam cuidar dos seus idosos. Tem que assistir os filmes brasileiros. Qualquer filminho eu assisto. Eu sempre assisti todos os filmes. Eu sou ligado a Eliseu Visconti, o Rosenberg, Cacá Diegues, essas coisas todas eu conheço desde sempre. CPC da UNE, Centro Popular de Cultura da UNE. Eu estou aí, eu sou isso. E eu acho que esse filminho que está aí, ele só faz a gente renascer, a gente ficar ligado nas coisas que estão sendo feitas no Brasil.
Eu já tive vários diretores, grandes diretores na televisão, no teatro. E agora ter trabalhado com o Pipo, eu gostei demais. E eu acho que uma das grandes talentos dos diretores é você saber trabalhar com as outras pessoas. E ele tem uma calma, mas ao mesmo tempo, essa calma faz com que todos entendam o que ele quer passar e que ninguém fuja do seu foco. Admiro demais, gostei e pretendo fazer outros trabalhos com ele. Eu lembro que meu empresário me ligou falando, estão pedindo que você faça parte de um filme e tal. E quando ele começou a contar a história do filme, eu falei, eu preciso primeiro entender pra eu embarcar junto nessa ideia. E gostei muito porque é um filme diferenciado, é um filme que faz realmente as pessoas viajarem e aproveitarem aquele momento, né? E eu acho que caiu certinho, ainda mais com o personagem que me deram, que é o Akira Laser, que é um vilão. E é um japonês, que não tinha nem como ser outro, né? E quando eu fui ver o roteiro inteiro, era eu falando em japonês. Então, eu tive uma noite pra decorar todas as falas em japonês e poder rodar no dia seguinte. Akira, kare wa anata o komarasete imasu ka? Daijoubu desu. Tada no fan da to omoimasu. O pesadelo das pessoas, entendeu? Ficar atraindo as energias negativas, ruins do multiverso paralelo, enfim, parou. Ok? Cheers. Mais alto. Importante quanto o Pipo, né? Que o Pipo eu ligo pra ele 10 vezes aí. Não posso falar. Adesivo pra galera, hein? Mais adesivinho pra entregar pra galera que tá. A morte é quem tem medo de mim. Ei! Para terminar essa parte da distribuição, as propostas que a gente veio recebendo eram propostas onde o contrato era de exclusividade. É o mesmo contrato que é assinado, por exemplo, um Capitão América, ou botar ele exclusivamente nesse serviço de streaming, porque as pessoas aí vão assinar a TV, as pessoas não vão fazer isso por conta de um filme independente. Então o contrato que eles fazem, que é aquele contrato mais amarrado, não funciona para um tipo de filme como o nosso. O nosso, a gente, em vez de ganhar uma super bolada, como esses filmes ganham, ficando exclusivos num canal, eles pagam pouco para esses filmes menores como o nosso. Então a gente deveria poder vender para mais lugares. Então uma forma nossa de reagir a esse tipo de proposta foi liberar o filme então. Porque a gente tá querendo que as pessoas vejam e a gente quer que mais pessoas possam ver. A gente teve um grande esforço de divulgação durante o lançamento no cinema, e se você entra no processinho padrão que eles fazem, que é terminou de sair do cinema e vai pro VOD, né, para aquele aluguel. Quantas pessoas vão ali alugar o Capitão Astúcia? Sei lá, 50, 100. Depois, quando ele vai para uma próxima etapa, seja lá onde for, toda essa divulgação que eu fiz, esse investimento todo em estar no cinema, de aparecer na mídia, as pessoas saberem que o filme existe,
existe, ele vai por água abaixo, porque não é como o investimento de um filme grande é de milhões de reais em divulgação. O que a gente tem para divulgar, a gente tem que aplicar muito bem e tem que fazer isso virar ali, né, no resultado para as pessoas saberem que o filme existe e terem como acessar o filme. Então, por isso a gente colocou na plataforma que a gente considerou mais democrática possível, que é o YouTube. Nesse processo todo também de exibir em comunidades e nas cidades pequenas, a gente foi vendo que tem gente que não assina nenhum serviço de streaming e que às vezes assina só um. Então a gente resolveu seguir com essa estratégia. Uma outra coisa que a gente fez que foi bem fora do padrão, assim, que as pessoas costumam fazer, como eu disse, o pessoal costuma seguir um padrão de filme hollywoodiano ou filme grande, mesmo com os filmes independentes. Então fica nessa coisa, peraí que o filme tá nessa janela aqui do cinema. Como se as pessoas do resto do Brasil todo tivessem naquela expectativa. Não digo que as pessoas não querem ver, as pessoas simplesmente não sabem que esses filmes existem, os nossos filmes independentes. Ao mesmo tempo que o filme tava em cartaz, que a gente ficou aqui em cartaz em Brasília durante mais ou menos um mês e meio, e aí o filme continuou circulando em outras cidades. Enquanto ele estava lá, foi Natal, a gente estava exibindo o filme aqui em Brasília na TV Globo. Isso é uma forma que a gente está fazendo de pensar um pouco diferente. As janelas de um filme independente, elas não se encavalam, não atrapalham, sabe? Eu acho que a pessoa que vê o filme no YouTube não é a mesma que vai ver na Rede Globo, ou que vai ver o filme, talvez até no Netflix, não seja o mesmo público. Essa concorrência, essa coisa assim de preservar e de exclusividade, ela não faz muito sentido, ao meu ver, principalmente se você quer que seu filme seja visto, que é o nosso caso. Desde que ele lançou, tem pouco tempo, uma média de 150 pessoas vendo por dia, e pra gente é muito legal. Você pensa que é como se todos os dias tá enchendo uma sala de cinema. A gente não sabe ainda quanto tempo que ele vai ficar no YouTube, o que a gente vai fazer daqui pra frente, mas eu sei que ele vai passar também, vai ficar disponível no streaming do governo, né, o Tela Brasil. Aí ele tá circulando em algumas airlines, na Etiópia, o Manda Holanda, e continua circulando também em exibições, em cineclubes. Pra esse mês a gente já tem outras exibições marcadas, que é um prazer muito grande ver o filme exibido em praça pública, por exemplo. Hoje eu tive mais um personagem, mandaram eu rir e mandaram eu me assustar, né? Que era a cena minha mais forte é essa. Fernando foi o meu parceiro no outro filme, lá no Paraguai. Ele foi meu barbeiro lá nesse filme. E agora é o Capitão Astúcia aí. Tá doido varrido, velho, né? Vocês vão adorar esse filme. E é mais um filme na minha vida. E eu tô muito feliz nisso, tá? Mas tem a última tarefa. Como faz Então a gente está bem feliz com o resultado do Capitão Astúcia. Eu acho que a nossa distribuição está sendo com o espírito desse filme, com essa coisa mais livre e mais quixotesca mesmo, assim. E a gente está seguindo com esse espírito por todo o processo desse filme. Eu não sei como vai ser o próximo filme, mas esse filme ele teve esse espírito e a gente teve muita sorte ao longo do processo inteiro. De cada vez que a gente quebrava a cara, vinha uma coisa melhor depois. E é muito curioso como a história que a gente tem passando na tela, ela se comunica com a história que teve aqui por trás. Essa perseverança que a gente precisou ter, essa possibilidade de acreditar e de sonhar muito. E a gente está vendo o resultado e as pessoas são tocadas, na verdade. Isso que é o mais importante. E para mim também é importante que é um legado que a gente vai deixando na cidade e vai deixando também para minha própria família. Meu neto, sei lá se eu vou ter, pode ver um filme que o vô dele fez. Então, gente, muito obrigado e espero que esse filme toque vocês. Pode ser que ele esteja no YouTube agora, então dá uma assistida o quanto antes. Um abraço, valeu! Dizem que o cinema é para todos, mas será que é mesmo? Eu, o Capitão Astúcia, quis testar essa ideia e foi assim que minha jornada começou. Já levei minha história por os rincões do Brasil. No sertão do Piauí, no Teatro Maria Bonita, vi olhos brilhando como estrelas. No Lar dos Velhinhos, o tempo parou. E por um instante, fomos todos crianças de novo. Em João Pessoa, na Usina Cultural, mostrei que não há barreiras para a imaginação. E lá no Cine Inclusão, a tela refletiu não só imagens, mas também sonhos. Atravessei cidades, desbravei fazendas e até pisei onde cresceu o Ariano Suassuna.
em praças, carnavais, favelas, escolas, interiores e até no retiro dos artistas, porque o cinema não tem paredes. Ele acontece onde houver um olhar curioso, vontade de ouvir e uma história para contar. Foram mais de 170 mil pessoas nessa viagem comigo, na TV Globo, em festivais, nas salas de cinema. Cada um com seu olhar, sua emoção, sua história, mas com um objetivo em comum: não querer parar de sonhar nunca. Meu amigo, cinema é assim para todo mundo, mas só se a gente fizer que ele seja. E a minha missão ainda não acabou. E aí, velho? Tu vem comigo levar essa história adiante?